jóia, irmãos? Bom dia? Tudo jóia? Vai rolar um bate-papo aqui agora sobre Na Missão. Foi um pedido do Sandro, né, o pastor Sandro, e a gente vai convidar, vou conhecer ele junto com vocês, tá? O Gabriel Camilato aqui, para bater esse papo. Glória a Deus. Prazer. Conhecendo ele junto com vocês, tá? Ai, ai. Gente, eu já faço esse podcast, tem mais de 30 episódios lá no meu canal, mas foi assim que eu conheci o Sandro, né? O Sandro, eu estava fazendo um podcast, que é o pastor Sandro daqui, e aí ele subiu a escadinha, era num café aqui atrás, e aí ele chegou lá e falou comigo, eu estava tocando violão, e aí assim eu cheguei até a igreja, num evento também, aqui, toquei o carpinteiro, ficaram aqui tocando carpinteiro por uns 6 meses. Acontece em todo lugar. E aí, assim, eu estou aqui até hoje, né, graças a Deus. E aí esse formato de podcast acontece lá no meu canal, mas a gente vai voltar em julho, e aí o pastor Sandro pediu para a gente fazer esse podcast aqui. Eu conheci o pai dele, né? Eu já fiz um podcast com o pai dele, né? O Camilato pai. E agora estou conhecendo o Camilato filho, tá certo? Foi a minha irmã que indicou o seu pai, né? E o seu pai está em Portugal. Portugal, é verdade. E agora vou conhecer o Camilato filho. A versão brasileira, a europeia já está fora. A versão principal já foi, aí ficou a reserva aqui. Com certeza. Mas assim, Gabriel, pelo que eu vi lá, né, do brief que você mandou, você é cantor, sim, pastor, sim. E o quê? Joga centroavante e atacante? Rapaz, se tem um negócio... Aonde precisar, a gente, se é para servir o Senhor, a gente está disponível. Mas que é isso que importa, né? No final das contas. Mas assim, minha primeira vocação desde de criança é a adoração, né? E faz muito jus, a gente está em 24 horas de adoração. E aí, desde pequeno, 7 anos, comecei a tocar. Meu pai me deu um violãozinho de plástico, aí eu ficava doido. Atrás da igreja que a gente ia, tinha era uma torre de caixas assim, aquelas bem antigas, né, lá nos anos 2000. Aquelas caixas treme-terra que quando o irmão batia o bumbo da bateria, tremia os irmãos na frente, né? E aí eu ficava doido do lado da caixa, tocando violãozinho de plástico, e dali meu pai começou a investir. E aí fui aprendendo até que eu comecei a ministrar louvor na adolescência. Mas como filho de pastor, você também tocou todos os instrumentos da igreja? É padrão, né? Isso aí vem de fábrica. Se você é filho de pastor, você toca tudo, né? Você passa em todos os instrumentos. Todos os instrumentos, o que precisar de fazer, você está fazendo. Você vira diácono, você vira presbítero, você vira tudo que precisar. Essa vida de filho de pastor, pelo que eu já vi, tem o ônus e o bônus, né? Tem os dois lados. Tem o lado bom de você estar sempre fazendo alguma coisa, mas também tem a pressão da sombra, né? Sim, você às vezes, tanto das pessoas, às vezes, mas às vezes de nós mesmos, né? Nos cobrando para ser tão bons quanto, né? Para cumprirmos um legado, a conseguir caminhar nos mesmos passos, né? Até a gente conseguir compreender que o ministério dos nossos pais é a base na qual Deus vai construir algo nas nossas vidas, às vezes é meio complicado, porque a gente só se vê dentro do ministério que a gente já nasceu, entendeu? Eu nasci dentro desse ministério, então eu só me vejo ali. E muitas vezes Deus tem algo para nos levar, né? Ele tem um objetivo de nos levar um pouco mais longe, ou numa direção um pouco diferente, mas até a gente conseguir entender que o que Deus tem para fazer na minha vida é algo particular dele comigo, entendeu? É um processo. Sim, vendo esse ar assim de você ser um filho de pastor também, queria entrar em uma outra coisa aqui, que é assim, você cresceu dentro da igreja, né? Sim. Eu também já ouvi muito falar que a pessoa, ela depois de um tempo, de uma certa idade, 13, 14 anos, que ela realmente se converte a Jesus. Como é que foi esse momento, assim, que você realmente entendeu que
não só é viver dentro da igreja, mas que realmente você entendeu assim, não, agora eu compreendi que o que eu estou fazendo é ser Sim, cristão. sim. Isso que você falou muitas das vezes é muito verdade. A gente cresce dentro da igreja, a gente tem pais cristãos, então por muitos anos a gente serve o Deus dos nossos pais. A gente segue o Deus que a gente vê dentro de casa. E depois de um certo tempo, eu creio que nós temos um encontro real com Cristo, e ali a gente começa a perceber que o Deus do meu pai e da minha mãe também é meu Deus. Ele tem algo pessoal comigo, ele me ama. E aí a gente começa a caminhar de acordo com a vontade de Deus. E para mim, foi numa idade assim, mesmo já ministrando louvor desde os 11 anos, né? Mas muitas das vezes a gente faz as coisas no automático. A gente faz porque... Eu falo isso que ministro de louvor... Não sei se tem músico aqui com a gente agora. Com certeza, tem um monte. Tem. Aquela galera tem cara de música ali. Aquele pessoal Deu um sorrisinho, ali, né? Deu um sorrisinho, tem cara de música, certeza. A gente aprende a vir de domingo em domingo, tocar, ministrar. A gente aprende a tocar as músicas certas. A gente aprende a criar um ambiente certo. A gente aprende a fazer as coisas. Mas muitas das vezes a gente faz isso no automático. E isso me lembra do que Cristo falou à igreja, uma das igrejas, quando ele escreve as 7 cartas do Apocalipse, ele vai falar, se eu não me engano, com a igreja de Éfeso, e ele fala o seguinte, olha, vocês são uma igreja boa, vocês são uma igreja... Ele não tem nenhuma repreensão para a igreja em relação de doutrina, em relação de permitir coisas erradas, em relação de permitir falso profeta, nada disso. Mas lá no final ele fala assim, eu tenho contra vocês, que vocês perderam o seu primeiro amor. Que a primeira coisa é aquilo que deixa Deus realmente, que Deus não negocia, entendeu? A gente Sim. perdeu o nosso primeiro amor. Mas, voltando à pergunta, quando eu era mais menino, tipo 14, 15 anos, eu estava na igreja, ministrava o louvor, mas ainda não tinha noção de 100% de para quem eu estava fazendo. Eu conhecia Deus, eu entendia quem era Deus, eu sacava de Bíblia bastante, já tinha lido a Bíblia toda e tal, já sabia muito coisa de cor, mas foi ali para os meus 16 para 17 anos que eu tive um real encontro com Jesus, mas não só o Jesus da experiência que a gente tem na igreja, não só o Jesus do mover, mas o Jesus que se revelou na palavra, entendeu? Sim. O Jesus que quando eu abri a Bíblia, a Escritura falou comigo, entendeu? Então, dali para cá, foi quando, assim, eu não vou dizer que eu me converti, não foi isso. Mas foi ali que eu disse assim, cara, eu conheço Jesus, entendeu? Sim, de andar com ele, né? De andar com ele, de ouvir ele falar e ter certeza de que ele está falando comigo, entendeu? De que não só ele está falando com o corpo da igreja, não só ele está falando com os pastores, mas ele está falando comigo pessoalmente, entendeu? Voltando para a missão, como que foi essa construção, tão só de palavra, mas de encontro com a primeira pessoa assim, que você teve que realmente evangelizar dentro da missão? Talvez não só ainda nas viagens que a gente vai falar, né? Mas nas missões que você fez, talvez internamente ou externamente, ainda aqui no Brasil, como é que foi esse primeiro impacto assim? Eu acho Teve uma preparação? Como é que você fez? Então, como é que funcionou isso? Eu sou muito grato nisso a meu pai, que meu pai preparou a gente lá em casa desde muito pequeno, né, para saber pregar o evangelho. Então, assim, foi algo que aconteceu. Foi quando a gente chegou no campo, a gente já se sentia... a gente nunca se sente 100% capacitado. Toda vez que a gente chega no campo missionário, as pernas tremem, porque aquele lugar a gente... sabe que a gente vai encontrar pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão passando por necessidades, e a gente nunca se sente preparado. E se a gente se sente preparado demais, tem um problema, que a gente tem que depender do Espírito Santo, né, no final das contas. Então, assim, se a gente chega num lugar com o peito muito inchado, muito cabeça erguida, calma lá, que não é bem assim, né? Então, mas quando a gente chegou no campo missionário a primeira vez, aqui foi no Vale de Jequitinhonha. Eu tinha uns 14, 15 anos por aí, e a gente foi para o Vale fazer um impacto evangelístico e construímos uma comunidade lá,
que a gente ficou dando suporte durante uns 3, 4 anos. A comunidade, na verdade, já existia. A gente chegou, abraçamos aquela igreja e começamos a dar o suporte. E, para mim, foi assim, foi um impacto mesmo, né? Tinha sido a minha primeira experiência missionária mais distante. A gente sempre fazia evangelismo aqui em Vila Velha, a gente fazia muito nas montanhas aqui do estado, então ia para Santa Teresa, Santa Leopoldina, onde tem uma grande maioria católica, luterana, então a gente ia para as praças e fazíamos impacto evangelístico aqui. Mas essa questão da gente entrar nas casas e ver na pele o que as pessoas estavam vivendo, você chegar nos lugares, não ter nada para comer, não ter... A casa ser de pau a pique, né, que o pessoal fala, que é aqueles gravetos com barro batido. Isso, para mim, o cara que cresceu em Vila Velha, de boa, na beira do mar, tranquilo, poxa, foi um impacto, entendeu? E aquilo ali muda as nossas prioridades, né? E a nossa escala de valores também muda quando a gente vê isso. Sim, você acaba olhando ali, até falei uma vez no dia que a gente foi em Normília aqui, né? Eu falei com o Anderson, né? Você vê que tem dois tipos de pessoas que estão realmente precisando apenas de uma palavra, tem uma condição financeira difícil, e outras que a porta da casa dela já estava lotada de lixo. Sim. Entendeu? Então, até comentei com ele, dá para perceber o que é realmente espiritual e o que é apenas só a parte financeira. Você conseguiu ver isso também nas suas viagens, nos seus lugares aí que você visitou? Sim, uma vez a gente estava em Além Paraíba, em Minas Gerais, e a gente foi fazer evangelismo no morro. Aí fomos subir no morro. Na verdade, a cidade inteira é morro, né? Minas é muito assim, né? Sobe, desce, sobe, desce. Eu sou mineiro. Você é mineiro? Então, a gente estava lá, Além é divisa com o Rio, se eu não me engano, Além Paraíba. Sim. E aí, cara, é muito morro. E aí a gente foi em um desses morros para a gente evangelizar, mas aí era um lugar mais barra pesada. Aí entramos e tudo mais, aí chegamos numa casa que... Isso aí eu acho que eu até era um pouco mais novo, devia ter uns 13 anos. Entramos numa casa onde o rapaz era viciado em crack. E aí ele já tinha vendido até a porta da casa para comprar droga. E aí entramos na casa, a esposa dele que recebeu a gente, tudo mais, não tinha nada dentro da casa, só tinha o fogão, ele tinha vendido, ficou só o fogareiro mesmo, fizeram um fogareirozinho com lajota para poder cozinhar alguma coisa. E aí rapaz, aí a gente foi fomos evangelizar, pregar o evangelho para a mulher e tudo mais e tal. Do nada, pum, a mulher fica endemoniada. Aí a gente estava dentro da casa do pessoal, no meio do dia, e a mulher ficou endemoniada. E o marido dela chegou justamente na hora. Aí, vai ouvindo, ela está pegando a história. Vai ouvindo. Deus revelando. A gente foi lá e, cara, isso foi muita doideira. Meu pai foi orar e tudo mais, expulsaram o demônio da mulher. Quando expulsaram o demônio da mulher, o marido caiu, foi endemoniado também. Aí foi uma luta e tal, mas graças a Deus, né? Ali oramos e é uma coisa que eu aprendi com o tempo. Vendo muita gente ficar possessa no campo e muitas das vezes na igreja, né? A gente vai orar, gente que vem de fora e tudo mais. Não existe nada tão poderoso quanto o nome de Jesus. Sim. Não existe técnica, não existe conhecimento supremo que a gente tem, a não ser o nome de Cristo. Amém. E é uma coisa que eu vejo na Escritura e que eu vejo na nossa vida. A gente pode, muitas das vezes, a gente tem muito medo, né? Poxa, mas eu não sou santo o suficiente, eu não estou em santidade o suficiente. Se manifestar um demônio aqui, ele vai apontar meus pecados. E aí uma coisa que eu aprendi, sim, você não está santo o suficiente, porque você nunca vai ser santo o suficiente. Verdade. O seu poder e a sua autoridade não vem da sua santidade, vem da santidade de Cristo Jesus. O nosso poder sobre Satanás não vem de nós, porque se dependesse de nós, o diabo esmagava a gente, porque a gente está em pecado. A gente luta contra ele, mas a gente cai toda vez. Mas aí é o que entra o que João escreve na sua carta, nós temos um advogado. Quando vem a acusação, Jesus fala assim, não, peraí, pai, está aqui, ó. Eu passei o sangue meu nele. E é isso que nos dá autoridade em situações como essa. Então, assim,
depois de ver muita coisa como essa, a gente aprende o poder do nome de Cristo Jesus. Sim. Entendeu? Como demônios se dobram, como as forças espirituais do mal se dobram diante do poder de Cristo. Isso não quer dizer que a gente não tem retaliação. Isso não quer dizer que a gente não sofre rebordosa de quando a gente vai realmente lá enfiar a mão dentro do inferno e tirar a gente de lá. Então, assim, acontece, sempre acontece. Sim. Mas nada se compara ao poder e à certeza de que nós podemos andar em fé e saber que, mesmo com ataques do inimigo, né, os dados inflamáveis do diabo que vem de dia e de noite, nós temos o escudo da fé, nós temos a couraça da justiça, nós temos o capacete da salvação, que realmente nos protege em situações como essa. Então, assim, eu já vi muito essa questão de a gente olhar e, isso é uma questão meramente humana, financeira, de oportunidade que não teve, da pessoa numa situação dessa, e também já teve de você ver e falar assim, cara, isso é claramente espiritual, isso é claramente demônio, entendeu? Não tem o que fazer. E aí você ora, a pessoa é liberta, ela vem a ter um conhecimento de Jesus e, a vida daquela pessoa ser transformada pelo Evangelho. Você vê que a questão também do aprendizado, né? Você fez esse curso, entre aspas, né? Em casa, com o seu pai. Uhum. Mas você chegou a aprofundar alguma coisa a mais? Sim, ou você, assim... com 17 para 18 anos eu comecei a estudar teologia. Uhum. Né? Então, assim, fui fazer curso teológico, fui aprender sobre Bíblia, fui aprender sobre... a gente aprende como ler a Bíblia, né? Sim. E entender o contexto de onde aquilo foi escrito, né? E tudo mais, e me aprofundei nesse quesito. Agora, dentro da parte missionária, eu vou te dizer que foi mais em casa com os meus pais e vendo eles crescerem no Senhor. Caminhar junto, caminhar do lado ali, olhando exato. o que faz, o que não... Aí é uma coisa que eu concordo muito e repito sempre que eu tenho a oportunidade, que meu pai me ensinou. Não esconda o evangelho dos seus filhos. Então, que nem acontecia de meu pai estar na igreja e pipocar um demônio. Ele não me tirava da sala, não me tirava da igreja, não me tirava do lugar para eu não poder ver. Não, ele vai se assustar. Porque é muito mais poderoso uma criança ver o pai colocar a mão, a mãe colocar a mão sobre um endemoniado e aquele endemoniado ser liberto, do que ele simplesmente sair na sala e só ouvir os gritos. Porque qual é a mensagem? Muito mais assustador, né? Não, e outra, qual é aquilo que fica marcado? Poxa, pipocou um demônio na igreja, meu Deus. Tem que sair correndo. Aí quando a criança vê, não, peraí, o diabo se manifestou na vida de alguém e meu pai, no nome de Jesus, expulsou aquilo ali. Ele é um super-homem. A criança desde pequena vai aprendendo o valor e o poder do Senhor, o nome de Cristo, a realidade do Evangelho. Que aquilo não é só algo que foi escrito há 2000 anos atrás e que a gente não vive hoje. Não, é que o nome de Jesus teve poder há 2000 anos atrás, tem poder hoje, e todo joelho e toda língua vai confessar o nome dele quando ele retornar. Então, assim, são coisas que nós, como cristãos, precisamos não ter medo e demonstrar para as próximas gerações, não só nessa questão da libertação mesmo, mas da questão da pregação do evangelho, da questão do pastoreio, né, a questão do filho de pastor que você falou. A gente cresce vendo tudo isso dentro de casa. Tem que entendeu? olhar, tem que observar. E foi muito isso. Eu fui crescendo, observando e participando do discipulado. Principalmente como criança, né? Porque a criança, ela observa tudo, né? Então, sim, ela está perto, acho que até muito... Absorve tudo, entendeu? Diga aí, claro que a gente... psicopedagoga. É verdade ou não é? Então tá certo. Coraçãozinho dos dorama. Ela tem lugar de fala. Tá certo. Jesus. O que eu vejo, é claro, a gente tem que ter sabedoria e saber quando usar isso, né? Sempre debaixo da direção de Deus, é óbvio. Isso que eu estou falando não é regra, nem nada disso. Mas foi algo que foi uma experiência que para mim me marcou muito. Foi estar próximo dos meus pais em momentos onde a gente viu o evangelho realmente sendo retratado na sua essência ali. Não só nisso, mas no campo, da gente ver pessoas depressivas serem curadas, onde a gente via pessoas enfermas sendo curadas, onde a gente via pessoas sendo libertas de vícios, e também onde a gente via... como é pastor, né? Então a gente viu muito crente teimoso dando
murro em ponta de faca. Nossa. Quando a gente... Muito crente com problema, muito casal com problema, muito adolescente com problema. A gente vê tudo isso e pela graça de Deus, o Senhor nos preservou, a mim e a minha irmã, e a gente conseguiu tirar disso aquilo que era bom, entendeu? Mas foi graça de Deus mesmo, porque a gente vê, o que a gente vê de filhos de pastores desviados hoje em dia não é brincadeira. Sim. Entendeu? Tem sido um problema crônico nas igrejas do Brasil. As segundas gerações sempre desviadas não querem seguir os passos do pai e dos pais, né? E eu vejo assim que Deus realmente nos guardou nesse período e a gente conseguiu aprender muito sobre isso, sobre a vivência do evangelho em si na prática. Na missão, que é o tema de hoje, a gente pode olhar um pouco mais também para as suas viagens, para as coisas que você chegou a fazer. Como é que aconteceu? Eu sei que eu já sei, né, porque eu já fiz o podcast com seu pai. É verdade. Que ele já tinha ido, né, já fez isso várias vezes. Mas como é que foi para você esse momento de, assim, tirar um passaporte, pensar em, nossa, eu vou para outro país, né? A Bíblia me fala que eu tenho que conquistar nações, eu tenho que sair desse sonho para essa realidade de fato, porque o primeiro momento eu vou sair do país, vou pegar avião, coisa legal, linda, maravilhosa. Não é primeira classe, às vezes... Não, era econômica mesmo. E aí você chega lá ainda assim, pior no sentido do que você saiu, né, daquele lugar, o impacto ainda vai ser maior. Então, como é que foi esse trajeto até chegar à Índia, né? Índia, isso. Índia e depois Moçambique. Pode falar da Índia primeiro, depois a gente vai para Moçambique. Índia realmente foi o primeiro lugar que a gente foi e foi a primeira vez que eu saí do Brasil. Então, assim, vamos sair do Brasil, vamos no Chile, vamos na Argentina? Não, vamos rodar o mundo pro outro lado do mundo e vamos na Índia. Então, assim, foi um impacto e tanto, porque é uma cultura, cara, assim, completamente diferente. Então, assim, não vou entrar na parte religiosa, só na parte social. É um negócio extremamente diferente, cara. Em tudo. Não tem nada que eu consegui olhar e falar assim, tirando as coisas bases humanas, né, que todo mundo faz igual em qualquer lugar do mundo. Mas, assim, cara, eu fiquei um tanto chocado com muita coisa, né? Com o país em si. Com o país em si, o jeito... o primeiro impacto é o jeito que as pessoas se vestem, né? É muito diferente. E assim... Particularmente, eu achei um negócio muito bonito, né? Muito pano. As mulheres usam muita joia, assim. Mesmo o pessoal que não tem dinheiro, eles investem nisso. Aí tem toda uma questão religiosa em cima disso também, né? De prosperidade, você tem que mostrar e tudo mais. Mas, assim, um impacto que eu estava esperando e eu não recebi foi o impacto espiritual. Que a gente pensa, tipo assim, vou para a Índia. E lá eles têm um ditado, inclusive, eles dizem, para cada coisa que você disser, nós temos um Deus. Isso é fato. Eles têm, isso parece loucura, mas depois pode pesquisar, são 33 milhões de deuses. Eles têm Deus para tudo, literalmente, é bizarro. E quando eu cheguei no país, a gente vai com a cabeça de que, a gente vai chegar, a gente vai sentir o peso espiritual do lugar, né? A gente vai sentir aquele peso, tanta adoração a outros deuses, que isso vai me impactar. Só que Deus, na sua perfeita graça e misericórdia, foi de uma maneira completamente diferente. Quando a gente chegou na Índia, que a gente viu aquele povo, Deus inundou o nosso coração com a compaixão. De tipo assim, tantos deuses, mas eles ainda não encontraram Jesus. Eles ainda não viram o Senhor. É Atos 17, né? Você sentiu Paulo ali, você chegando olha, em Atenas. Você olha e fala assim, cara, o panteão de deuses deles, né? Cara, todo mundo ali adorando um Deus desconhecido. Eu vim falar do Deus desconhecido que vocês não sabem. E... para mim, eu estava esperando aquela pancada espiritual, né, de batalha espiritual mesmo e tal. E no fim das contas, o que a gente sentiu, a gente foi constrangido ali pela necessidade da pregação do Evangelho. A urgência realmente do Evangelho ali.
E o que é complicado na Índia, principalmente, não é você pregar Jesus. Porque você prega Jesus, explica o plano de salvação, o cara entende. Aí o cara vai lá e fala assim, pô, legal, mais um Deus para minha lista. O problema é você dizer que Jesus é o único Deus. Aí isso realmente dá cadeia, isso realmente dá morte. Eu lembro, a gente estava lá com uma igreja local, na cidade de Jodhpur, é divisa com o Paquistão. Então, assim, foi até num tempo de tensão entre Índia e Paquistão, porque tem uma região ali na divisa que é produtor de cachemira, que é aquele tecido extremamente caro, é uma seda muito... É um negócio tão doido, você passa nos mercados, e aí o vendedor ele vai puxar uma aliança assim, vai pegar sem brincadeira, um véu de, sei lá, 5 metros. E aí ele pega a ponta e passa por dentro do anel sem embolar. Por causa de tão perfeita que é essa seda. E aí já é histórico, Paquistão e Índia têm um conflito por esse território. E quando a gente estava lá, a gente está dentro da casa dos missionários, começa a passar caça em cima da casa, avião de guerra. E aí todo mundo, tipo assim, o que está acontecendo? Do nada. Não, é só um treinamento, porque está tendo os atritos lá na divisa, então está tendo uns treinamentos. Eu falei, legal. Okay. Daqui a pouco pipoca uma guerra, a gente está aqui, lascou. É só a graça. Mas, enfim, a questão a gente estava com a igreja local lá, e conversando com o pastor, eu perguntei para ele, pastor, o nome dele é Richard, o que aconteceria com a gente se a gente fizesse um evangelismo como a gente faz no Brasil? Chega na praça e começa a pregar o evangelho. A polícia prender a gente? Aí o pastor olhou para mim e falou assim, não, a polícia não vai te prender. Ela vai chegar para pegar o que sobrou de vocês depois que a população bateu. Porque é justamente isso. A própria população, ela já vai em cima porque você está destronando todos os deuses deles. Né? Você está dizendo que o que eles adoram não é Deus. E isso para eles é uma ofensa gigante. E essa, na verdade, é uma grande dificuldade para o indiano, é de você mostrar que Yahvé é o único Deus de fato. E nisso a gente viu uma experiência, a esposa desse pastor, Priya é o nome dela. A gente estava jantando na casa deles, foi o único dia que a gente comeu carne de boi lá, porque a vaca é santa, né? Então a gente não pode comer. E aí o pastor tinha comprado uma carne de boi que veio de outro lugar, assim, meio que na encolha, porque lá só os cristãos e os muçulmanos que consomem carne de vaca, né? Carne de boi. E aí a gente comprou uma na encolha para comer. Só que, cara, indiano não sabe fazer churrasco, não, mano. Bota pimenta em tudo, fica um negócio meio assim, que você come, falta cair o céu da boca, de tão apimentado que é. Mas a gente estava nesse almoço e a Priya me chamou e falou assim, Gabriel, eu quero te contar uma história. Do nada. Você vê que é Deus mesmo, foi algo que marcou minha vida. Aí ela falou assim, vou te contar como é que eu conheci Jesus. Eu falei, amém. Ela falou, história normal. História normal, ela conheceu Jesus. Igual a gente aqui, passei na frente da igreja, um irmão me chamou, não foi nada disso. Ela estudava na mesma escola que o pastor, estudava na época, eles eram adolescentes. E aí eles cruzavam o corredor, eles eram de salas diferentes. E aí Deus falou no coração do pastor, falou assim, aquela é sua esposa. Aí o pastor virou assim e falou assim, uai, mas ela é hindu. Como assim? Falou assim, então vai lá e prega para ela. Aí ele foi lá e pregou para ela sobre Jesus. Ela aceitou Jesus, né? Tudo mais. Acabou a escola, ela é muito internato, né? Eles eram de famílias boas, né? Financeiramente, então tinham dinheiro para pagar o internato. Acabou o internato, eles se separaram, né? Não, eles só eram amigos, se separaram, mas ele ficou com esse negócio na cabeça de que ele sentiu de Deus que aquela mulher era a esposa dele. E aí, Priya voltou para a casa dos pais e ela orava. Antes de dormir, ela fazia suas preces para 100 deuses. 100 deuses. Aquela hora ali eu fiquei tipo assim, caraca, eu tenho dificuldade para orar para 10 minutos. E a mulher faz a prece para 100 deuses, bicho. Isso é um adolescente, tipo, tinha 15, 16 anos na época. E Jesus era o 100º. E ela continuou orando. Durante 3 meses foi essa oração, Jesus é o 100º. Ela só acrescentou mais um. Mais um. Só que teve um problema. Ela percebeu que só um respondia. Eita glória, hein? Eu me arrepio só de lembrar. Ela percebeu que só um respondia. E aí ela foi diminuindo, até que no fim ela só orava para Jesus.
E aí ela falou que tinha a casa dos pais dela, como eles tinham dinheiro, era uma casa com 3 andares. E o terceiro andar tinha o quarto dela e tipo um sótão. E ali ela dizia que era o apartamento dela e de Jesus. Porque era tudo isso na encolha, os pais não sabiam. Daí ela completa 17 anos. Isso a gente está falando de um adolescente, 17 anos. E o Espírito de Deus revela a ela que existe um livro que fala sobre ele. E aí ela entra na escola, na biblioteca da faculdade e pesquisa sobre um livro que fala de Jesus. Que ela lembrava que aquele amigo dela da escola tinha falado que o nome do cara era Jesus Cristo. E ela vai pesquisar sobre o tal de Jesus Cristo. E como era uma faculdade, então tinha acesso a uma Bíblia, né? Por causa do contexto histórico, esses negócios tudo. E ela vai lá e começa a ler a Bíblia. E aí ela descobre até que ela consegue comprar uma Bíblia clandestinamente. E aí ela começa a devorar a Bíblia. E quando ela completa 18 anos, ela coloca no coração: eu vou falar para os meus pais que eu sou cristã. E ela falou que foi uma guerra interna, né? Porque ela sabia que se ela falasse, ela perdia os pais. Sei. E aí ela foi lá e contou para o pai que era cristã. O pai botou ela para fora. E disse que se ela voltasse para dentro de casa, ele ia matar ela. E ele deu, tipo assim, um dia para ela pra fugir, ou ele matava. E aí ela sai correndo. E ela falou: Gabriel, isso era bem antes da invenção do GPS. Mas o Espírito Santo na minha cabeça falava: pega aquele trem, desce nessa estação, vai em tal lugar, vai em tal lugar, vai em tal lugar. E ela foi seguindo. E ela parou aonde? Na casa do pastor. Glória a Deus. E aquela, romântico, né? E naquela época eu era solteiro, eu estava: Jesus, faz isso comigo. Ah, Senhor, vai me guiando para eu parar na casa da minha esposa. O presente chegou na porta. Chegou na porta. Melhor que a Amazon e Mercado Livre. Você tá doido, bicho. Diga, frete grátis. Frete grátis. E aí ela falou assim, e na hora eu fiquei assim, sem saber o que falar para ela. Ela falou: aquela família me acolheu, continuou o discipulado que eu comecei com Cristo. Aí eu falei assim: você então, quando você chegou lá, você já sabia do Evangelho? Ela falou: já, eu já conhecia Jesus. Porque Ele se revelou a mim. Só de ler. Só de ler a palavra, só de estar com Jesus e de buscar de todo o coração. E eu falo isso porque para nós aqui é uma dificuldade tão grande. Porque a nossa vida ela é cheia de distrações, ela é cheia de coisas que a gente precisa se livrar para conseguir botar os nossos olhos em Cristo. Eu falo isso porque eu vivo isso. Eu trabalho online, né? Então, assim, é computador o dia inteiro e você está num ambiente online, é distração, é pop-up aparecendo, é coisa o dia inteiro. Aí você fala: não, eu vou orar. Quando você vai orar, é alguém ligando, é mensagem chegando, é notificação do WhatsApp, é notificação do Instagram. E aquela mulher não tinha nada, ela só tinha ela e Jesus. E Jesus se revelou a ela. E aí eu vejo a palavra se tornando real quando Cristo fala: batei, batei e abri-se-lhe-á. Buscai e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração, é o que o profeta disse. Amém. Então, assim, a gente vê isso, é uma coisa que a gente percebe, é que quando as pessoas estão em situações onde ou é Cristo ou não é nada, Deus opera de uma maneira tão poderosa que as pessoas são capazes de escolher Cristo, mesmo sabendo que vão perder tudo. Aí hoje a Pri é uma mulher casada, já há muitos anos, tem 3 filhos, e os avós não conhecem os filhos dela até hoje, porque se ela voltar em casa até hoje, o pai dela quer matar. Então são 3 filhos, 3 crianças que não têm avô, nem avó, por parte de mãe. Porque eles não aceitam o cristianismo. Então, assim, isso foi uma coisa que realmente balança as nossas estruturas, né? É uma história que ela ainda tem um plano 2 ainda, né? Que é chegar ainda nesses pais, né? Por mais que seja difícil, sim. ainda é Aí você pergunta para eles: qual é o sonho que meus pais se convertam? No mesmo dia a gente estava lá no culto, né? Foi o último culto que a gente participou com eles. Eu toquei com os irmãos, e aí a gente está tocando aqui violão e aí tem uns irmãos tocando uns instrumentos diferentes, uns negócios, uns tambozão, assim, uns negócios muito diferentes. E foi muito legal, cara. E aí chegou no final, o pessoal do louvor
pediu a mim e a um outro jovem que estava com a gente, falou assim, ora por nós. Eu falei assim, tá, vou orar por vocês, mas eu sinto que é mais ou menos, eu acho que vocês têm que orar pela gente, sabe? Para a gente ter fé igual vocês, para a gente ter coragem igual vocês. O que você quer que a gente ore? Aí eu lembro, era o tecladista, e ele virou e falou assim, não, eu quero orar porque eu estou fazendo minha faculdade aqui na cidade, mas eu moro numa cidade que fica a 500 quilômetros daqui. E nos 4 anos de faculdade dele, ele estava fazendo enfermagem, ele se converteu. E ele falou, eu quero voltar para minha casa e contar para os meus pais que eu sou cristão e conseguir pregar o evangelho para eles. Eu sei que eles não vão me aceitar, mas ora para que Deus abra o coração deles. Aí a gente orou e no final falou, agora ora pela gente, por favor, misericórdia. Então, assim, eu fui muito confrontado pelo Senhor de entender que, cara, eu posso gastar minha vida inteira no evangelho, né, dentro da igreja, sendo filho de pastor, sendo ministro, eu posso me dedicar a vida toda, mas nada se compara ao que ele merece, sabe? Porque aqueles irmãos estão derramando as vidas. Nós estamos aqui entregando aquilo que nós podemos, mas ele ainda é digno demais. Ele ainda é digno de coisa maior, ele ainda é digno do nosso tudo. E assim, aqueles irmãos lá estão realmente vivendo a igreja de Atos, né? A igreja que era perseguida, a igreja que era escondida. Mas aí você pensa, poxa, Senhor, mas por que o Senhor permite? É porque ele é digno até resistimos até a morte. Nós resistimos até, combatemos o bom combate. Então, tipo assim, ele é digno de tudo, até do sangue dos mártires. A palavra vista no real, assim, no físico. Né? A igreja primitiva manifesta ali na sua frente. De você não ter dificuldade, lá também tem a dificuldade de entrar com Bíblia, ou pelo jeito... Índia é o seguinte, você pode entrar com a sua Bíblia desde que ela seja na sua língua materna. Então a gente podia entrar com a nossa Bíblia em português. Em português. Mas não podia entrar com a Bíblia em inglês, porque todo mundo fala inglês lá, né? Uhum. Foi colônia da Inglaterra, então segunda língua de todo mundo. Então não pode entrar com a Bíblia num idioma que eles entendam. Entendeu? A gente conseguiu, né, botar umas dentro e tal, e os irmãos lá têm. Não é uma dificuldade tão grande quanto na África. Porque em Moçambique a questão de ter a Bíblia não é necessariamente de não poder tê-la, mas é que é tão caro e a economia do país é tão fraca que, vamos supor, uma Bíblia, na época que a gente foi lá, a Bíblia custava 1/3 do salário mínimo. Nossa. Entendeu? Pra você ter noção, R$1 nosso custa 14 meticais. E olha que a nossa moeda já não vale tanta coisa assim, entendeu? E valer 14 do deles é um negócio de louco, cara. Então, assim, na África a gente teve muito esse problema de a gente ter uma igreja assim, de 40, 50 pessoas e ter 2 Novo Testamento, não é nem a Bíblia toda. É só aquele Novo Testamentozinho dos Gideões, não tem? Só ter 2 daquele. Como é que você dá um estudo bíblico na igreja? Não tem como. As pessoas só conhecem a Escritura pelo que é pregado a elas, porque elas não têm acesso à Bíblia, entendeu? Sim. Você colocou para mim lá que também você ficou internado, foi nessa viagem da Índia? Não, foi na primeira viagem da África. Eu quase bati as botas. Quase fui ver Jesus. Essa foi uma experiência, assim, para mim, foi muito marcante também. A gente estava saindo da capital, que é Maputo, né? Estávamos indo para Beira, que é uma capital no norte do país. Uma grande cidade no norte do país. E aí a gente tem que ir de ônibus. Tem até avião, mas é extremamente caro lá. Vamos de ônibus. E aí a gente vai por dentro, cortando o país mesmo. E é muito louco, você tá andando assim, aí na beirada da pista tem hiena, tá ligado? Comendo uma carcaça de algum bicho. Isso é um negócio muito doido. Tô meio que na savana, tá ligado? É um negócio muito maluco. E aí você tem 12 horas de ônibus e só tem uma parada para comer. E aí, cara, quando eu cheguei no Brasil, eu falei assim, Deus abençoe a Águia Branca, entendeu? No ar-condicionado, né? Putz, não tem ar-condicionado, meu amigo. É complicado. E a galera entra, sem sacanagem, entra com galinha, entra com um saco de farinha, põe o saco no corredor e senta do seu lado, tá ligado? É um negócio de louco. O banheiro não tem banheiro no ônibus. Eu peguei esse trem da Vale, quando ainda era todo aberto, tinha isso. É mais ou menos essa pegada. Então, é isso aí. E aí, cara,
o caminhão, ó, o ônibus para, a gente, literalmente assim, mulher faz xixi atrás, homem faz na frente, se você não entrar no ônibus na hora, ele mete o pé. E você fica lá no meio da savana. Sem brincadeira, cara, é um negócio louco. E aí paramos no meio-dia para almoçar num lugar. Chegamos lá, eu estava varado de fome, você vê que o cara é gordinho, né? Então precisa sempre estar comendo. Imagina, passar o dia inteiro quase sem comer, que a gente saiu tipo 4 da manhã, já era meio-dia, eu não tinha comido nada. Falei, meu Deus, eu vou comer o que tiver na frente. Chegamos lá, era um restaurante tipo de frango frito, tá ligado? No meio do nada. E aí meu pai pediu um, os outros irmãos que estavam com a gente pediram um. Eu falei, vou pedir o mesmo. Quando o meu chegou, sabe quando o frango tá meio vermelho ainda dentro? Só que eu estava com tanta fome que eu tive a ideia, eu vou comer em volta, que está cozido, e não vou comer a parte de dentro. Rapaz, isso era meio-dia, deu 6 horas da noite, eu estava desmaiando. Eu não gostava de ficar em pé, estava botando os bofos para fora. E aí chegamos à noite na igreja, eu não conseguia andar, eu estava tonto. Assim, eu tenho para mim que foi essa comida aí, tipo a intoxicação alimentar. Só que o problema é que passou um dia, a gente dormiu, né? No outro dia de manhã, eu levantei, cara, eu acordei vendo tudo cinza, mó esquisito, meu pai me segurando. Eu fui lá fora, botei um pouco das coisas para fora e, pum, desmaiei. Aí a gente estava dentro de uma aldeia, isso, né? A cidade grande está aqui, a gente tinha que caminhar uns 2, 3 quilômetros para chegar aonde a igreja era. E aí tinha um irmão, Morales, assim, que foi de Deus ele estar ali, porque senão eu tinha morrido. Ele me colocou nas costas, imagina, o tampezinho da criança nas costas de alguém. E aí ele ia correndo comigo, e aí os outros irmãos, doideira. E aí os outros irmãos iam trazendo uma cadeira, daquelas cadeiras de plástico, sabe? Botava, ele me colocava na cadeira assim, eu caía. Isso eu só sei porque tem vídeo disso, que eu não lembro. Era muito assim, flashes do negócio. Moral da história, nos colocaram num tuk-tuk, numa chopela, que é aquele carrinho igual da Índia, né? Que é aquela motinha que tem uma cobertura. Tanto na Índia tem, quanto em Moçambique. Só que em Moçambique é chamado de chopela. Botaram a gente na chopela e vamos para o hospital. Chegamos no hospital particular. Era o melhor hospital da cidade, a gente não sabia, só entramos. E aí foram fazer exame, foram tirar raio-x, ultrassom, fazer tudo que tinha que ser feito. Foram medir a pressão. Quem disse que pegava a minha pressão? Tava, eu acho que era 9/5 ou 8/4, um negócio assim, estava baixíssima a pressão. E aí foram dando remédios, administrando, não, tem que ficar internado. Tranquilo, vamos ficar internado. Aí as pessoas perguntam para mim assim, cara, e o que você estava pensando na hora? Eu só ouvia uma coisa na minha cabeça, eu tenho um propósito. Eu falei assim, amém. Se Deus está falando que tem um propósito, então Deus tem um propósito. Fomos para dentro do hospital, fiquei internado. Passou um dia de internação, eu entrei num quarto onde tinha um senhor do nosso lado. Seu Antônio, o nome dele. E, cara, meu pai é daqueles evangelistas que vai pregar até pro poste, e o poste vai aceitar Jesus, entendeu? O cara é brabo. E, assim, eu oro a Deus que o Senhor me dê essa coragem, essa intrepidez que ele tem também. E aí meu pai não perde tempo, né? Foi lá e já, pregou o evangelho pro seu Antônio do meu lado. E o seu Antônio aceita Jesus. Glória a Deus. Aí eu, o propósito tá feito, né? Só que Deus tinha mais. Aí eu tinha a minha Bíblia, nós tínhamos levado 1.300 Bíblias para lá, nessa viagem. E só que no hospital não tinha nenhuma, só tinha a minha. E aí eu tirei a minha Bíblia e dei para o seu Antônio. Dormi. No outro dia, eu acordei e quando eu olho para o lado, está o seu Antônio abraçado com a Bíblia, orando. Aí eu, caraca, o cara tem 24 horas de crente e já está assim. Aí assim, pô, top. Quando deu a hora do almoço, assim, umas 2 horas da tarde, veio a família dele visitar. E na África tem um fenômeno que é muito louco. Tipo assim, lá você tem o português, né, de Portugal, que seria, na África, mais especificamente Moçambique, né? Português de Portugal, que seria a língua oficial. E você tem dezenas de dialetos. Então, assim, o pessoal começa a falar português e daí entra num dialeto que você não entende nada. E aí entrou essa família do seu Antônio, tinha 2 moças, a esposa dele, o irmão e tal. E esse cara começa a pregar para a família dele. Aí eu falei, peraí,
Não tem 36 horas que o cara Aceitou. se converteu e ele já está evangelizando. Que negócio é esse? E o cara começou a pregar o evangelho. E o irmão dele, cara, era um homem de 2 metros de altura, Com 24 dessa horas largura. só. Com 24 horas só. O irmão dele era um cara enorme, grandão. E aí eles começaram a falar, pararam de falar português, começaram a falar o dialeto. E eles falam, parece que eles estão brigando, né? Tá, eu e meu pai aqui, eu deitado na minha cama, meio lá, meio cá, meio acordado, meio dormindo, meu pai sentado assim na beirada. E daí vem aquele homem, o irmão do seu Antônio, aquele cara enorme, chega no meu pai e fala assim: você que pregou para o meu irmão? Cara, eu lembro até hoje, meu pai olhou para mim, engoliu seco. Gelou. Sabe agora, quando você agora? conversa com a pessoa só no olhar? E agora? Eu virei para ele e falei assim: é nós que vai apanhar agora. Nega o Senhor, O braço seu do Deus. cara era desse tamanho. Aí a gente vai lá, meu pai, muito corajoso, levanta. Não, fui eu que preguei sim para o seu irmão. Aí o cara vai lá e dá um abraço no meu pai, começa a chorar. Aí ninguém entende nada. Aí ele vira e fala o seguinte: eu sou cristão há 30 anos e o único que faltava se converter era meu irmão na minha família. Glória a Deus. E aí ele vira para mim, vira para meu pai e fala: sabe o quê? Tem como me dar uma Bíblia? Porque meu irmão se converteu ontem, tem uma, e eu tenho 30 anos de crente e não tenho uma Bíblia. Glória a Deus. Aí a gente liga para a igreja lá e fala assim: gente, traz Bíblia para esse hospital porque tem gente precisando. Eles trouxeram umas 20 Bíblias para a gente, e aí demos uma para cada membro da família, oramos com o pessoal ali. E aí você fala assim: pô, acabou, né? Aí Deus tem mais. Aí a fofoca começou a rolar dentro, o fuxico gospel começou a rolar dentro do hospital. Não, tem gente dando Bíblia, tem gente dando Bíblia. E aí, as enfermeiras que vinham, tipo assim, a mesma enfermeira durante 6 horas, começava a vir uma a cada hora para poder pegar uma Bíblia. E a gente começou um contrabando de Bíblia dentro do hospital. Eu falo contrabando porque a gente foi descobrir na saída do hospital, quando um irmão da nossa equipe foi tão de Deus que a gente nem tinha dinheiro. Meu pai não tinha nem dinheiro para pagar a conta do hospital. Mas tinha um irmão que falou: não, pastor, pode ficar tranquilo que eu pago a conta do hospital do seu filho. Quando ele foi pagar, que a gente viu o quadro enorme de Meca, que é a cidade santa dos muçulmanos, na parede do hospital. Aí a gente começou a reparar que em todos os cantos tinha um quadro com escrito islâmico. A gente falou: caraca, a gente está dentro de um hospital islã. Meu Deus do céu. Muçulmano, mano. E a gente está pregando o evangelho aqui dentro. É o outro que mata. Vamos apanhar 2.0, né? E aí, quando finalmente saímos do hospital, que abriu a porta, a gente saiu, aí todo mundo, tipo assim: ufa, deu certo. Daqui a pouco abre a porta e sai o segurança correndo. Jesus. Aí falamos: agora! Não morri do problema, vou morrer agora. Devia ter ido mais rápido. Deus podia ter me levado já, né? Eu não aguento tortura. Aí o homem vem, agarra o braço de um dos irmãos. Puxa, sim, é sério que vocês estão entregando Bíblia aqui dentro? Aí todo mundo olha um para o outro, tipo assim: Aí ele: então me dá mais uma, por favor, para eu levar para casa. E aí nós vamos lá e damos uma Bíblia para o homem. E assim, olhando para tudo que a gente fez naquela viagem específica, a gente ficou quase um mês, foi em 2018 ou 2019, não tem muito, tipo assim, de que eu posso virar para você e falar assim: Deus me usou para fazer isso, Deus me usou para fazer aquilo, eu fui útil nisso, eu fui útil naquilo. Eu saí do Brasil, eu fui para a África para passar mal. Eu tenho certeza disso. Sério? Amém. Porque Deus precisava salvar aquelas pessoas lá dentro. Se a gente não tivesse lá, Deus ia dar um jeito de alcançar. Mas aprove Deus nos usar. Aprove Deus me botar enfermo para que eu pudesse ser instrumento para a glória dele ali dentro. E aí as pessoas perguntam: qual foi a sua maior experiência ministrando o evangelho lá fora? Foi quase morrer. Pelo evangelho? Não, por causa de um frango maldito que eu comi. Foi por causa disso. Fiquei 1 ano sem comer frango. Por Deus do céu, tem que ter uma verdade. Até hoje eu não como frango cozido, não tem tipo ensopado? Até hoje eu não como. Eu olho e me dá... é horrível. Mas assim, aí eu percebo que aquele texto onde o apóstolo Paulo fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, é verdade. Entendeu? Foi uma experiência que eu quase parti dessa para melhor, tanto que foram fazer os exames, ninguém conseguiu achar o que estava ruim comigo. Quando faziam o meu exame de sangue,
dava um resultado nos meus leucócitos que era 3, 4 vezes maior do que o normal. Então, falou, pô, tem uma baita infecção. Aí fizeram um exame no trato intestinal, não acharam. Foi ver o pulmão, não tinha nada. Foi ver estômago, não tinha nada. Foi ver... Não sei o que você tem. Quando a gente conseguiu pregar para a família do seu Antônio e distribuir as Bíblias, no outro dia eu melhorei e tive alta. Glória a Deus. Então você vê era que só apenas o propósito. Era só o propósito de Deus ali. Então, assim, muitas das vezes a gente está pensando, cara, Senhor, o que eu tenho que fazer para você? O que eu tenho que fazer para o Senhor? O que eu tenho que fazer para o Senhor? E Deus está tipo assim, se coloca disponível. Amém. Se coloca disponível para mim, que eu vou fazer do jeito que eu quero. Amém. Eu vou te usar no lugar que eu quero te usar. Eu vou te colocar no lugar onde eu quero te colocar. Na vontade dele. Na vontade dele. O problema é que a gente quer fazer a obra de Deus do nosso jeito. Sim. E Deus quer fazer a obra dele do jeito dele. É dele, né? É dele. E, cara, é uma coisa que, se ele te chamou, velho, ele vai bancar. Sacou? Eu não estou falando só do financeiro, mas se ele me botou na cama, ou ele me leva para ele, ou ele vai me curar. Um dos dois, cara. Ele vai te usar. E nos dois ele vai me usar para a glória dele. Entendeu? Então, assim, foi algo que para mim foi muito marcante. E aí, nesse mesmo ano, eu volto para cá. Alguns anos antes, que a gente está falando de África, né, que é uma coisa que a gente olha e fala assim, caraca, muito distante da minha vida. Mas eu, no ensino médio, a gente fazia um trabalho na escola também. Só que aí você vê como Deus faz. Desde o, sei lá, 6º ano, molequinho, eu sentia no coração de fazer um culto na escola. Só que aí você tem aquele negócio, não, o que vão achar de mim? Eu já era um moleque meio esquisito, porque era um menino que não namorava, não beijava na boca, não fazia nada disso. Então, o pessoal já olhava e falava assim, esse daí desmunheca, esse daí é esquisito, né? E aí eu tinha muito medo da opinião alheia, né? E quando eu entrei no ensino médio, isso ficou mais forte no meu coração. Faz um momento de adoração na escola, prega o evangelho na escola de fato e tal. E nada. Quando chegou no 2º ano, eu passei na sala, na hora do recreio. Na hora do recreio eu passei, tinha uma sala, tinha 2 meninas sentadas, uma orando pela outra. Quando eu passei, eu voltei, aí eu senti na hora Deus falando assim, você não quis fazer? Tem gente que quer. Glória a Deus. Aí eu virei, aí isso foi o start, né? Deus não faz comigo. Ele faz comigo e semigo, brother. Ele faz do mesmo jeito, entendeu? O propósito dele não vai falhar. A vontade dele vai ser executada. Vai se levantar outra e vai fazer. Aí eu virei, aí na hora, cara, foi o estalo, eu falei, caramba, então é melhor eu pegar esse trem antes que ele vá embora. Aí eu entro na sala, e a gente começa a orar. E daí começa a vir mais gente. No final das contas, a gente vai na diretoria da escola, a diretora fala assim, olha, a gente vai dar todas as sextas-feiras de manhã, a gente atrasa uma aula, olha a doideira, a gente atrasa uma aula e vocês fazem um culto pra gente toda sexta-feira. Glória a Deus. E aí, isso foi ótimo, porque os alunos gostaram, porque geralmente as primeiras aulas eram física, português, matemática, então atrasou essa aula, e aí todo mundo ficava feliz de ficar lá embaixo, e a gente ia lá e, pregava o evangelho. Chegou na amostra cultural, acho que é assim que fala, e montaram um palanque, cara, na frente da escola para apresentar, era em tese para apresentar os projetos de arte dos alunos. A diretora chegou e falou assim, o palanque é seu, é de vocês. Fazem o que vocês quiserem. A gente fez 8 horas de adoração dentro de uma escola. Glória a Deus. Aí o grupo, que eram 2 meninas, já tinham por volta de 15 pessoas, isso só de pessoas cristãs já. Sim. E a gente fez durante as 8 horas da mostra cultural, a gente fazia turnos. E aí tinha uma professora nossa, que era professora de literatura, ela era fluente em Libras. Todo o culto foi traduzido para Libras. Glória a Deus. E aí, só que a gente estava lá, né? E aí, pensa, uma escola cheia de adolescentes, num dia de mostra cultural, todo mundo assim, mais tranquilo, brincando, tal, zoando. Cara, a molecada, os adolescentes paravam na frente assim, começava a zoar da gente no meio do culto. E aí teve uma hora que eu desci, né? Tinha acabado meu turno, aí eu desci, fiquei assim do lado da mesa de som que tinha lá, eu fiquei assim, pô, Senhor, me achando o rei da cocada preta, né? Pô, Senhor, a gente vem fazer as coisas, as pessoas vêm e zombam da gente, não sei o que lá, né? Aquela justiça própria nossa. Uhum. E aí
Deus me levou a olhar, tinha uma senhora encostada num poste, que ela estava ali há 2 horas encostada no poste. E a gente cantava, pregava, e ela só chorava, 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 chorava. E aí Deus falou, e se eu permitir que vocês montassem tudo isso só para vocês falarem o coração daquela senhora? Você estaria preparado para isso ou você precisa do aplauso dos seus amiguinhos ali de baixo? Eita, entendeu? glória. E aí, o que eu fui aprendendo... cara... Beto Carreiro, né? É complicado, cara. Uma coisa que eu fui aprendendo com os anos é que a gente tem uma tendência terrível de fazer as coisas para nossa glória. Mesmo quando é para Deus, a gente tenta roubar a glória. E se tem uma coisa que Deus não negocia, é que tudo por Ele, para Ele e nele. Glória a Deus. Deus está disposto. Olha a loucura. Jesus fala no Apocalipse que ao que vencer eu deixarei assentar-se comigo no meu trono como meu Pai estou. Jesus está disposto a deixar com que a gente se assente com Ele no trono, mas só se a gente reconhecer que tudo é dele, por Ele e para Ele. Se nesse processo, até chegarmos à glorificação, né, que é quando Cristo voltar, a gente achar que foi por nós, brother, aí tão lascado. Que a gente não entendeu nada. Porque no fim das contas, eu falo para vocês, hoje eu estou aqui pela graça de Deus para contar tudo isso. Mas desde 2020 que eu não faço uma viagem missionária. Pandemia foi o quê? 2 anos que a gente ficou travado. Entendeu? E aí Deus mudou a estação, né? Eu gosto de falar assim. Aí você para, e agora? Eu me vi, quando bateu a pandemia, eu me vi numa situação assim, completamente perdido. Eu sou um ministro de louvor que não tem igreja mais para ministrar, porque fechou tudo. Eu sou um missionário que não tem aonde ir. Os trabalhos que a gente tinha na escola já tinham acabado há alguns anos, porque eu saí da escola, né? Só ia de vez em quando dar um suporte ao pessoal que ficou. Isso é tão da hora, só um parêntese. Há uns 2 meses atrás, eu fui na escola, isso em 2024, cara, buscar o meu histórico escolar para mandar para a faculdade, essas coisas assim. Quando eu cheguei na escola, a diretora falou, vem cá que eu vou te mostrar quem está liderando o culto hoje. Eu saí da escola em 2018, hoje é 2024, e aquele culto funciona até hoje, velho. Glória a Deus. Olha que doideira, bicho. E aí você fala, foi algo, uma semente que aquelas 2 meninas sentadas dentro daquela sala começaram. Sim. Entendeu? Nem foi você. Não fui eu entrei no bonde, entendeu? Só que como eu tinha mais facilidade, tocava, acabava que era eu que aparecia, mas não fui eu que comecei, não fui eu que plantei. E pegou aí, o hype. Eu fui na onda. Eu fui na onda, entendeu? Ele pegou o hype. E tem gente, aí eu cheguei, uma menina que eu não conhecia, ela virou assim, você que começou o culto? Eu falei, não, fui eu, fulano e fulana. Aí eu, Beatriz e Ana, né, que são as 2 amigas minhas. Aí ela, poxa, eu conheço vocês. Aí eu falei, não, é porque a gente ainda fala de vocês até hoje aqui na escola, porque foram vocês que começaram. Glória a Deus. Aí eu falei, cara, olha que loucura. E aí, voltando agora em 2020, você viu, conversa comigo é muito doida, né? Vai lá, volta cá, vai lá, volta cá. Mas isso aí, podcast é bom, é isso aí. Aí a gente, voltando a 2020, quando bateu a pandemia, eu fiquei completamente desnorteado. Porque tudo que eu podia fazer para Deus, eu não conseguia. Eu não podia ministrar, eu não podia viajar, eu não tinha mais adolescentes, né, e jovens para estar pastoreando e cuidando. E aí? Quem eu sou em Deus se eu não tenho mais nada para fazer? Quando não tiver nada. E aí Deus começou a revelar ao meu coração justamente isso. Você não é o que você faz. Você é definido pelo quanto você me conhece. Glória a Deus. Jesus chamou Marcos capítulo 1. Dá para dar um glória a Deus aí? Aleluia. Jesus vai chamar os discípulos. Eu acho muito lindo que Marcos, quando ele está escrevendo o Evangelho, ele vai falar o seguinte, e Jesus chamou os seus discípulos. Primeira coisa que ele chama. Não é para pegar o Evangelho. E Jesus chamou os seus discípulos para estar com Ele. Nosso primeiro chamado é para estar com Deus. Glória a Deus. A gente, principalmente nessa questão do nosso chamado, de vamos fazer, e principalmente a nossa geração de jovens, é muito assim, não, a gente vai mudar o mundo, a gente vai ser a geração que vai impactar, nós somos a geração do avivamento. Tá bom, mas quanto tempo você tem estado com Jesus? Entendeu? Porque não adianta a gente pregar o evangelho se a gente não está com Jesus. Sim. Entendeu? Porque foi o tempo que Pedro andou com Jesus que condenou ele na hora que ele negou.
Não foi o quanto ele sabia do evangelho. Não foi o quanto ele fez. Porque na hora ele estava sentado perto da fogueira e ele falou, não, eu não conheço esse Jesus. Não, eu não andei com esse cara. E aí o povo falou o quê? Espera aí que o seu falar te condena. O jeito que você fala como ele. Então assim, quando a gente anda com Jesus tempo suficiente, quando a gente conhece Jesus, o jeito que a gente anda, o jeito que a gente fala, o jeito que a gente vive, aquilo condena a gente. E aí, durante a pandemia, Deus foi me trazendo isso ao coração. E não vou dizer que foi assim, poxa, Deus me trouxe e eu virei um cara que busca Deus assim loucamente e tal. Rapaz, é uma luta. É uma luta. Mas é. Isso aí, justamente isso. É isso aí. A gente fica pensando, caraca, eu sou filho de pastor. Eu tenho que ser o modelo da igreja. Eu tenho que ser o cara que é Tem mais isso ainda, né? Esse plus ainda. Né? Tem. Só que essas coisas a gente consegue fingir que é. Só que quando a gente fecha a porta do quarto, que Deus vê a gente sozinho, ali Deus sabe quem a gente é. Mano, dá para subir aqui, tocar, e a gente pode conversar com as pessoas, e todo mundo olhar e falar assim, cara, esse cara é santo. Cara, esse cara é um homem de Deus. Esse cara vai ser o próximo John Wesley, o próximo Billy Graham, vai ser o cara. Só que quando você fecha a porta, Jesus te vê sem nada. Não tem máscara, não tem nada. E é ali que Jesus fala, eu vim te encontrar aqui. Não é lá fora onde você mostra para as pessoas. É aqui dentro que eu sei quem você é. Glória a Deus. E aí Jesus quer que você faça o quê? Senhor, eu sou todo falho, mas eu me derramo ao Senhor. Amém. Eu me derramo ao Senhor. E ontem, por exemplo, agora eu vou dar um testemunho rápido, que nosso tempo está acabando, eu estou de olho ali no relógio. Jesus, ontem eu estava assim, num trabalho lotado, cheio de coisa para fazer. E eu li um pouco a Bíblia de manhã, e aí fiquei tipo assim, Senhor, não tive tempo, não consegui fazer nada. E aí eu falei, caramba, amanhã tem podcast, meu Deus, a gente tem que conversar sobre as coisas de Deus, eu sou um descrente, não tive tempo devocional, não tive nada disso. E aí uma coisa que eu comecei a ficar ansioso, né? E aí uma parada que eu lembrei, cara, quando eu lembrei disso... Você lembrou que era comigo? Não. Eu lembrei de Silas. Tá preso ele e Paulo. Eles estão lascados, cara. No fundo do poço ali na prisão. E eles começam a adorar. E tem coisa que a gente não consegue resolver com a mente humana. Tem hora que a gente só precisa, Senhor, não estou conseguindo ler, não estou conseguindo orar, estou desanimado, não quero ir para a igreja. Estou ruim. Dobra o joelho, levanta suas mãos e adora Ele. Porque tem coisa que a adoração acessa. Tem coisas que quando a gente dobra o nosso joelho, a gente derrama o nosso coração aos pés do Senhor, cara, que o Senhor não rejeita, sabe? Então tem coisa que ontem me veio ao coração justamente isso. Só adora Ele, só canta para Ele, só derrama para Ele a sua canção do seu coração. Porque quando você faz isso agrada o coração de Deus. E aí é lindo porque Deus habita no meio dos louvores, né? E quando a gente adora o Senhor, aquele fogo, muitas das vezes, aquela vontade que a gente não tinha, Deus coloca de novo no nosso coração. Sim. E aí se cumpre o texto que Paulo fala, cara, Deus coloca em vocês tanto o querer quanto o efetuar. Não é sobre o nosso muito esforço. É sobre o quanto a gente está disposto a deixar Deus colocar no nosso coração e moldar o nosso coração à vontade dEle. Entendeu? Glória a Deus. Eita, irmãos. Mistério. Ai, Jesus. Eu não sei nem o que falar, né? Assim, porque a gente, quando a gente prepara, né? Agora eu estou vendo, assim, passando um filme aqui na minha mente, porque ia estar aqui o Pedro Bryan. Ele é um comediante, né, de stand-up, está começando, ia dar oportunidade para ele estar aqui para falar sobre essa missão, né? Deu errado, porque ele ia ter que trabalhar hoje, acabou não dando. E aí surgiu o Gabriel, que eu fui atrás, assim, orei em Deus e fui pesquisando na minha agenda, né? Fui olhando, aí missão, na missão. Aí surgiu lá seu pai, fui falar com ele, estou em Portugal, falei, vixe, não tem nem jeito de fazer um link ao vivo com ele. Não, até dava, mas ia dar muito mais trabalho. Aí ele falou assim, tem meu filho, e ele já tinha me falado de você. Aí
agora, ou te ouvindo, né, a gente vê que Deus te colocou aqui no momento certo, né, na hora certa, para falar para nós. Nada por acaso, né? A gente sabe, tinha mais histórias, imagino, né, que tem mais histórias, mas pela questão do tempo a gente não vai avançar, mas também isso aqui é um marco, né, porque eu não falei nada com o Sandro que me convidou para fazer o podcast aqui, mas eu já, desde o ano passado, eu venho comprando mais equipamentos, porque a gente vai voltar em julho com o podcast Fala Cristão. Então esse aqui vai ser um dos primeiros podcasts de novo dessa segunda versão. A gente está parado aí uns 2, 3 anos, e deu uma parada bem grande, né? Várias coisas aconteceram e agora eu tenho orado muito a Deus para que isso volte, porque o que mais fez sucesso no canal, de tudo que eu já fiz lá, tem muita coisa diferente, mas o podcast é uma coisa que, eu não sei, flui muito. A galera gosta demais, tem essa interação das perguntas, né? E o pessoal, o público ali pergunta, e geralmente Deus me dá umas pessoas assim que falam de Deus maluca, bem tranquilo, assim, de um jeito que a gente não está acostumado, que uma pregação, por mais que ela seja a melhor pregação, ela não consegue esboçar esse feeling do dia a dia. E o podcast, ele tem essa diferença porque a gente tem várias horas, né? E no fundo, o evangelho foi pregado assim. Jesus virou e falou assim, vem e vê. Né? Os discípulos de João Batista falam, Senhor, aonde assistes? Jesus fala, vem e vê. Senta comigo na mesa, vamos conversar. Amém. Então, os discípulos aprenderam sentado na mesa. A multidão aprendeu com o Sermão do Monte. Sim. Entendeu? E o Sermão do Monte ficou marcado para nós. Aquilo ali é tudo para a gente. Mas o que os discípulos ouviram, que fizeram deles saírem de discípulos e se tornarem apóstolos, foi aquilo que Cristo compartilhou com eles sentado na mesa. Entendeu? Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, é isso. Esse foi o nosso papo. Hã? Amém. Amém. Tem um violãozinho ali. Amém, glória a Deus. Pegar um violãozinho para ele. E ele fecha com as músicas dele. Tá no Spotify, tá bom? Tá no Spotify. Ok. Com vocês, Gabriel Camilato. Quão grandes são as riquezas da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão além de nós estão seus pensamentos, quão mais altos são seus caminhos. Quem primeiro deu a Ele para dele receber algo de bom. Quem sou eu para exigir ou questionar? Quem pode tentar conhecer a mente do Senhor e o aconselhar? Quem é o homem para que ele possa se lembrar? Porque dele, por ele, pra ele são todas as coisas, e nele somos um. Pra ele a glória da igreja e o amor da noiva, Jesus Cristo, pra sempre iremos chamar, porque dele, por ele, pra ele são todas as coisas, e nele somos um. Pra ele a glória da igreja e o amor da noiva, Jesus Cristo, pra sempre iremos chamar, Jesus Cristo, pra sempre
Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Então, gente, segue a gente lá. Diogo Pires, YouTube. Gabriel Camilato no Instagram também. No Instagram. E ela também é cantora, tá, gente? Também tá no Spotify. Depois eu chamo Andressa ela. Rocha. Andressa Rocha, tá aí, ó. Então, muito obrigado a todos vocês. Amém? Fala, galera, é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, espero vocês na nova temporada em julho. Tudo já tá se acertando para que a gente, em julho, em definitivo, como já dizia o Galvão, a gente volta com o podcast Fala Cristão. Então fica ligado, já se inscreva no canal, deixa o like, compartilha e bora que em breve vem mais. Tchau, fui!